Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Nosso irmão Rodrigo me convidou há uns meses para que nós fizéssemos aqui uma pequena preleção. Não é palestra, não é aula. Alguns dizeres a respeito de um tema escolhido. E o tema que ele escolheu está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 3, que diz, aspas, Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Isso foi dito por Jesus. E ele me passa também uma reflexão do benfeitor Emmanuel sobre esse versículo 3 do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas. E antes de eu fazer a leitura do que se trata essa reflexão que o benfeitor Emmanuel faz, através da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, eu vou tomar o cuidado e a liberdade de falar um pouquinho sobre esses dois personagens da nossa história. O início do cristianismo, lá no primeiro século, segundo, terceiro, quarto século, era um cristianismo diferente. E todos que falavam a respeito dos feitos de Jesus gostavam de deixar isso escrito. Então foram muitos os evangelhos que foram escritos. A palavra evangelho, ela é uma palavra com origem no grego, que quer dizer boa nova. Nada mais do que isso. São as palavras ditas pelo Mestre Jesus e entendidas por cada um que as ouviu e as escreveu. Num determinado momento da nossa história, o Papa pede para que um entendido no assunto pegasse todos esses evangelhos e transformasse todos os evangelhos de Jesus em 4 evangelhos. São os 4 evangelhos aceitos pelo catolicismo, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Desses 4 evangelhos, esse padre, chamado Jerônimo de Judão, era um padre croata, muito entendido, falava várias línguas. Ele entendeu que os livros que eram mais conexos uns com os outros eram o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E cada um desses personagens evangelistas viveram ou não com Jesus. O Evangelho de Marcos era criança quando Jesus voltou à pátria da espiritualidade. E acompanhou o apóstolo Pedro nos últimos instantes, saindo ali de Jerusalém, indo para Roma, acompanhando o apóstolo Pedro. Mas
nós temos notícias através de Emmanuel que o primeiro evangelho escrito não é o evangelho de Marcos, e sim o evangelho de Mateus. E foi escrito quase que imediatamente, junto com a vida de Jesus. É um evangelho duro, pesado, ao contrário do evangelho de Marcos, que é um evangelho escrito por uma pessoa do povo, com linguagem bastante coloquial, bastante simples, com muitos erros de ortografia. Essas informações que eu estou trazendo para vocês é simplesmente para dar sequência naquilo que eu pretendo dizer. O último evangelho escrito foi escrito pelo evangelista João, já com a idade muito avançada. Então, de cada um deles, as passagens de Jesus são visões diferentes. De um menino, de um cobrador de impostos, que era o Levi, né? O apóstolo Mateus. E de um idoso que já transcorreu toda a idade dele, e a visão que Jesus fez era uma visão mais espiritual do que material. O Evangelho de João é maravilhoso. Por que eu deixei por último a respeito do Evangelho de Lucas? Porque Lucas não conviveu com Jesus em momento algum. Lucas era um médico turco. Para quem nunca leu, aconselho a ler. Lucas, médico de homens e de almas. Muito bom. É um livro de uma romancista britânica. Muito bom. Então, Lucas foi quem mais escreveu sobre Jesus. Muito. Todos os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Bastante colaboração nas cartas do apóstolo Paulo. E integralmente o Evangelho segundo Lucas. Mas que tipo de visão que Lucas tinha? A visão técnica. Por quê? Porque ele era um acadêmico, ele era um médico. Ele não era uma pessoa do povo, nem um homem duro da vida cotidiana, e nem um sábio idoso. Ele era um técnico. Então tudo que ele ouvia a ele transcrevia de uma maneira técnica. E o que é mais interessante disso tudo? É que a maioria dessas coisas que foram passadas por Cristo foram passadas e narradas numa língua chamada aramaico. O aramaico, ele tem a mesma raiz do hebraico. É mais antigo do que o hebraico. Mas é diferente. Diferente em que sentido? Seria muito semelhante nós falarmos o português de Portugal e o português do Brasil. Semelhante a isso. Então, a composição de frases fica diferente. Usando as mesmas palavras, às vezes você não entende o que o português de Portugal quer dizer. Assim é mais o hebraico. Pior que isso. As línguas, tanto o aramaico quanto o hebraico, naquela época principalmente, era uma língua sem vogal, sem a, i, o, u. Uma língua só de consoantes. Era muito difícil explicar o que você queria.
Como disse um filósofo iluminista chamado Voltaire, o hebraico é uma língua pobre de vogal, riquíssima em consoantes e milionária em simbologia. Então ela é toda simbólica. E o simbolismo, qualquer que seja o símbolo, ele é algo que cada um interpreta de uma maneira, cada um diz aquilo que está. Então nós, do mundo ocidental, que não somos do mundo oriental ou do Oriente Médio, nós usamos uma narrativa que nós chamamos narrativa aristotélica. Uma narrativa diferente. Nós gostamos de explicar detalhadamente o que nós estamos vendo. A língua falada por Jesus, ela era um... Quando Jesus diz, eis como corvo ao meio de lobos, depende do que está lendo aqui, tem interpretação. Porque o simbolismo do cordeiro imediatamente vem à mente. Um animalzinho tranquilo, calmo, pronto para o abate. Algumas pessoas até dizem, cordeiro ao seu tem duas olhinhos dele. Isso é verdade, eu nunca bati um cordeiro. Mas que esse cordeiro, quando pode, a dor. São pouquinhos os touros bovinos que conseguem enfrentar um carneiro. E quando nós pensamos em lobos, nós pensamos imediatamente num animal feroz, que devora qualquer coisa que tenha cheiro de carne, sendo humano ou não. Animal perigoso, esse chama que destrói. Vou fazendo toda essa explicação para mostrar para você a dificuldade que é de entender o que está. E nós que somos, a gente muitas vezes não leva a coisa mais que achar ponto que fala, não, aquilo ali está certo. Não pode ser só isso, tem que ser mais. Em determinado momento, nós vemos esse maravilhoso descanso. Até chegar a Chico, passou por várias personagens. Cidade desencarnando. Compreende que chegou ao patamar que chegou, não somente, mas em capacidade intelectual. Um indivíduo que, para quem o conheceu pessoalmente, suas origens lá em Pedro Leopoldo, sabe não só a, mas a cidade, o sofrimento que passou.
galgo. Mas nada é por acaso. Tendo os benfeitores desde muito cedo, entre eles esse romano que escreveu 2 anos a Cristo, Estevão e tanto de extremo fundamento histórico mesmo, comprovadamente o que ele diz ali em psicografia é algo verdadeiro, comprovado historicamente. Aí, a oportunidade de um Chico Xavier que você fala, mas como um indivíduo semi-analfabeto sabe tanta coisa? O primeiro romance que o Emmanuel escreveu foi Parnaso de Além Tudo. São poucas as pessoas no mundo que escreveram tanto. Aí nós temos aqui, em cima dessa pequena frase do capítulo 3, do versículo 10, do Evangelho segundo Lucas, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Nós temos uma reflexão de uma página que o Emmanuel faz. Eu vou tomar a liberdade de, antes de eu fazer as minhas reflexões, de ler o que o Emmanuel escreveu. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para guardar as coisas na minha cabeça, então eu tenho que ler. Eu peço a vocês a licença para que eu leia o que o Emmanuel escreveu sobre essa frase. O Emmanuel diz assim, isso está no capítulo 144, na página 155 do livro Vinha de Luz. E diz assim, naturalmente Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reporteiros fortes que conseguissem em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina? O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura, de magnanimidade dos conhecedores, mas não lhes doçaria as vacilações e riquezas. Para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mais valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquece que Jesus afirmou peremptório. Os manda tal determinação, vemos que existem trabalhos a efetuar, ações benéficas a concluir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, ouvindo o Senhor e seus corajosos sucessores nele encontrar a
a eternidade através da resistência. Se os madeiros e os leões tornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia. A distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros. Cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Emmanuel faz uma reflexão maravilhosa, nos demonstrando esses cordeiros, em momento algum, ser beligerantes, bater armados aos lobos. Do Evangelho, da Boa Nova, doadores da vida eterna. Eu vou dizer para vocês que na mensagem de Jesus, transcrita pelo mais profícuo dos evangelistas, Lucas, quando se lê, ide, eis que os mando como cordeiros ao meio de lobos, pretendeu Jesus simbolizar que os lobos são os homens duros de coração, descrentes do bem e do amor, praticantes da antiga lei de Italião, preconizadas por Moisés, no olho por olho e dente por dente. Simbolicamente, os cordeiros representam os homens mansos e pacíficos, os homens puros de coração, que já compreenderam a lei do amor, já compreenderam que a retaliação do olho por olho, do dente por dente, nós terminaríamos numa terra de cegos e de banguelas. Pretende Jesus, com essa simbólica frase do ide, eis que vos amo como cordeiros ao meio de lobos, decretar a necessidade de não apenas conhecermos o Evangelho, mas, principalmente antes de tudo, praticá-lo. Eu me lembro de uma passagem maravilhosa em que o nosso irmão Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, ele adormece sentado numa cadeira e se vê numa campina verdejante, numa pradaria, andando. Longe ele vê algo diferente naquela pradaria, ele imagina, será um cupim? Um toco? E vai um homem de cabeça baixa, sentado num tico, e ele olhando para a vida, ele percebe que está chorando. Ele põe a mão nas costas do homem, bate. Irmão, por que choras? O indivíduo levanta a cabeça e se vê imediato, sim. Ele que não conhece o Evangelho, por acaso, Jesus de pronto olha para ele e fala: não, meu filho, não pelo
mas por que conhecem e não o colocam em prática. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é importantíssimo e nada mais poderoso no universo do que pôr em prática boa nova, o Evangelho de Jesus. Esquecer, professamos a doutrina de não ser religião, outros ser. Eu digo que é porque ela nos conecta a Deus, e religião quer dizer religar a Deus. A doutrina espírita, ela é praticamente fundamentada na ética moral de Jesus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. É ali que nós vemos o que era Jesus e de que maneira que nós poderíamos continuar em direção à luz do Criador. Só existe uma maneira: praticando Jesus. E o que é praticar Jesus? Por que praticar Jesus? Simples. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde está perguntado: quem Deus nos ofereceu como guia e modelo? A resposta é uma única palavra. A pleiade espiritual responde com uma única palavra: Jesus. Não são duas, três. É uma palavra: Jesus. E vocês me perguntam, assim como eu já me pergunto, Jesus pode ser guia e modelo? A resposta também eu encontrei em O Livro dos Espíritos. Na questão 886, do que é Jesus. Procurei por mais de 60 anos essa definição e encontrei. A questão 886, ela diz da seguinte maneira: o que é a caridade segundo a entendia Jesus? Aí a definição de Jesus. Na resposta, ela resume toda a doutrina, resume Jesus. A resposta: benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso é Jesus. Quem entre nós, que nós conhecemos, ouvimos falar, mesmo que fosse ficção, mesmo que fosse por utopia, que é esse grau do amor ao próximo, dessa maneira? Só Jesus. Então ele é o nosso guia, exemplo, modelo ofertado por Deus. Então, quando eu digo para vocês
Praticar Jesus, onde ele diz, ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, é para fazer isso. Para sermos benevolentes, para sermos indulgentes, para perdoarmos. O que é ser benevolente? É praticar a bondade com quem quer que seja, indistintamente, não importa. O que é ser indulgente? É compreender que aquele indivíduo está naquela condição. Ele não é aquilo, ele está. Porque nós somos criados imperfeitos, mas perfeitíveis. Nós temos que nos aperfeiçoar e aceitar uns aos outros. E a chave de ouro disso? O perdão. Se nós não conseguirmos perdoar, por quaisquer motivos que sejam, podem ter certeza. Nós vamos fazer jus o que está escrito no túmulo do Kardec. Nascer, morrer, ser ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Pessoal, meu tempo terminou. Passei um pouquinho, vocês me perdoem, mas eu entusiasmo. Quando eu falo de Jesus, eu fico meio inebriado, eu vou esquecendo do tempo. Então, eu gostaria de finalizar a nossa transmissão agradecendo a espiritualidade que faz presente por tudo que nos propicia, agradecendo a medicina espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de socorristas pelos medicamentos que nos ministram diariamente e agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade constante de aprendizado. E finalizo com uma prece que eu há muito aprendi com quem me deu a vida, minha mãe. Infinito e eterno Espírito do bem, eterna e absoluta forças brancas e radiações divinas do paraíso, iluminai nossas mentes e não permita, Senhor, que os nossos passos sejam barrados. Somos apenas vossos filhos. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.